Abra o Evangelho no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E achando, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, mesmo não conhecendo a pessoa, chegue ao lado dela, mostre o local que nós vamos ler. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Acharam? Está escrito assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém, igreja? Vou ler de novo. A palavra diabo quer dizer acusador. Além de acusador, ele também é enganador. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Castigo eterno. Você está lendo aí uma profecia a respeito do fim de Satanás. Então agora eu leio e cada pessoa aqui na sede nacional repete em seguida. Vamos lá. E o diabo, mais alto, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Amém? Se você crê, dê uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. E quem está ouvindo pela rádio, glorifique a Deus. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Senhor, até o céu. Vamos glorificar o único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Vamos pedir para Deus receber este teu louvor. Ah, Pai, além de receber, derrame sobre cada vida que te aplaude e te glorifica. Derrame a tua bênção poderosa. Pai bendito, fala com este povo agora. Fala com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Remova todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. Faça com que ela vá agora e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Glória a Deus, poder se assentar. O diabo é o grande enganador da humanidade. E ele, antes do ser humano ser criado, ele já enganava os anjos, os arcanjos, os querubins. O diabo tem um poder de convencimento muito grande. O diabo consegue vender casaco de lã no Piauí. E olha que lá é quente, viu? Mas o diabo consegue vender mentiras para toda a humanidade, seja no Piauí ou no Polo Norte. E ele consegue passar essas mentiras como se fossem verdades. Uma coisa inacreditável. O diabo é terrível. Ele começou enganando os anjos antes do ser humano ser criado. E quando o ser humano foi criado, ele enganou a Eva. Colocou dúvidas a respeito de Deus. A Eva acreditou nas mentiras do diabo e fez aquilo que não era para fazer. E Adão também foi pelo mesmo caminho, o caminho da mentira. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando na cidade de Corinto, ele tinha medo que os coríntios, os membros daquela igreja de Corinto, ele tinha medo que aqueles membros fossem enganados pelo diabo. Porque Paulo tinha noção exata desse poder de sedução de Satanás, de convencer as pessoas, porque ele mesmo já tinha sido enganado pelo diabo uma vez, sendo judeu religioso e fariseu,
Ele achava que estava prestando um serviço para Deus, matando os primeiros cristãos, prendendo homens, mulheres e crianças. O diabo o tinha convencido de que Jesus estava morto, que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que aqueles cristãos eram enganadores. E o diabo conseguiu convencer Saulo de que, perseguindo os novos crentes, daquela nova fé, ele estava sendo fiel a Deus. Então o diabo consegue convencer as pessoas, e Paulo, sabendo disso, ele escreveu para a igreja de Corinto, dizendo: eu tenho medo que o diabo engane vocês. Vamos ver lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 11, no versículo 3. Olha só: mas tenho medo que, assim como a serpente, que é Satanás, a serpente original, o diabo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, o bicho é inteligente. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, o bicho é esperto. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E como é que o diabo faz, então, para enganar uma pessoa que está na fé? No versículo seguinte, Paulo até declara, né? Versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então Paulo está dizendo que o diabo ele é capaz de pegar Jesus, esse santo, glorificado, poderoso, e mudar a ideia que a pessoa faz de Jesus e oferecer para a pessoa um outro tipo de Jesus. O diabo consegue fazer a pessoa trocar o Espírito Santo por qualquer espírito, dizendo que todos são bons, que a pessoa vai desenvolver, que é um espírito de luz. O diabo consegue mentir até com respeito ao evangelho que já está escrito, apresentando outro evangelho. E olha, sem críticas e ofensas, porque os kardecistas não têm culpa, mas tem aí o evangelho segundo Allan Kardec. Já havia até anunciado o evangelho segundo a Seixo Noyer. Outro evangelho. Então, tudo tentando, com astúcia, corromper a simplicidade que há em Cristo. E Paulo tinha esse medo que as pessoas ficassem confusas, corrompessem a fé, devido à astúcia da serpente, de Satanás, o grande enganador da humanidade. O diabo diz, por exemplo, para as pessoas: toda religião é boa, viu? O diabo consegue convencer muita gente, não é pouca não, aqui no nosso país e no resto do mundo. O diabo consegue convencer que toda religião é boa, que todos os caminhos levam a Deus, que o importante é acreditar em Deus, e as pessoas ficam corrompidas na fé, na simplicidade que há nesta fé. E quando o diabo diz: olha, todos os caminhos levam a Deus, na verdade o diabo sabe que todos os outros caminhos levam a ele mesmo, Satanás. Todos os deuses, divindades são bons, conforme a cultura do povo, ela pensa em Deus de uma maneira diferente. Todos os deuses representam um único Deus. E a pessoa acredita, e o diabo sabe que na verdade ele está enganando a pessoa, e aquela pessoa, ao invés de adorar o verdadeiro Deus, vai acabar adorando o próprio Satanás. Não é inacreditável a astúcia do inimigo? Veja comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 32,
versículo 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Primeira coisa, a pessoa adorando outros deuses e divindades, sendo religiosa e fervorosa, acreditando até que está adorando o próprio Deus, a Bíblia está dizendo que não, ela está adorando os diabos, claramente, adorando os demônios. E o diabo deve rir muito por causa da inocência, da ingenuidade do ser humano e da astúcia que ele tem. Versículo 18 diz: esqueceste-te da rocha que te gerou. Isto é Deus que gerou o ser humano. E em esquecimento puseste o Deus que te formou. Então o diabo fica muito satisfeito. Deus perdeu tempo, criou esta pessoa para adorá-lo, e esta pessoa está adorando os outros deuses que eu inventei para ela. E eu consegui convencer esta pessoa que esses outros deuses representam aquele Deus. E a pessoa está lá, fazendo oferenda, acendendo velas, fazendo promessas, queimando incenso para outros deuses. E Deus, o verdadeiro Deus, foi esquecido, abandonado. O diabo fica muito contente, ele diz: como eu sou inteligente, engano todo mundo. E a Bíblia está dizendo isso aqui, O versículo 12, lê comigo. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Não tem outro Deus, amados. Houve um tempo que o povo só servia ao Senhor. Mas o diabo conseguiu convencer as pessoas que os outros deuses também eram o próprio Deus, com uma maneira diferente de se enxergar, de ver a cultura de um outro povo. E o diabo se diverte com isso, porque na verdade o mais incrível é que a pessoa não está só cometendo um erro teológico, ela está adorando os demônios, está servindo os diabos. Agora, no Novo Testamento, você vai ficar arrepiado, porque isso que eu li para você em Deuteronômio é Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, cristão e pregador da verdade, desse único evangelho simples, ele diz: se vocês, adorando ídolos, estão adorando os demônios. É o engano do diabo, gente. A astúcia de Satanás de fazer uma pessoa adorar uma imagem, pensando que está venerando e adorando a Deus, indo na direção de Deus, e na verdade está adorando o demônio. Veja comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, voltando lá para aquela igreja, que Paulo tinha medo que eles fossem enganados pela astúcia de Satanás. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 19. Mas que digo, escreveu Paulo, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios, isto é, as pessoas do mundo, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Já pensou, a pessoa está lá fazendo uma promessa para uma imagem, crente que está adorando a Deus, e ela está adorando o próprio demônio. O diabo é astuto ou não é? Por isso que Paulo escreveu aqui no versículo 14, dá uma lida. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não dá para a pessoa adorar a Deus e o Senhor Jesus adorando através de um ídolo, seja esse ídolo representando o próprio Jesus, ou representando os apóstolos, ou alguma pessoa que viveu no passado e teve uma vida santa. É impossível a pessoa, mirando o ídolo, venerando a imagem, adorar a Deus. Na verdade, o diabo a convenceu de que ela é religiosa, de que ela está adorando a Deus, mas na verdade ela está adorando
O próprio diabo. Quem está sendo reverenciado é Satanás. É impossível adorar a Deus e o Senhor Jesus, porque Ele é Deus, através de um ídolo, seja de quem for, ou de qualquer coisa que representar. Volte comigo então no versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Será que alguém em sã consciência gostaria de ser participante de uma adoração aos demônios? Mas o diabo convenceu a pessoa de que adorar aquela imagem ou fazer um pedido para aquele ídolo está adorando a Deus. E a pessoa foi enganada pela astúcia do diabo e está participando de uma adoração a Satanás. Isso é grave, não é? O diabo engana mesmo. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É impossível, amados, servir a dois senhores. Não dá para a pessoa ser religiosa carregando uma imagem no peito, ou no pulso, ou tendo um ídolo dentro de casa, e se achar servindo a Deus. Ela pensa que está servindo a Deus porque foi enganada pelo diabo. Mas é impossível ela encontrar Deus, porque na verdade ela está encontrando o próprio Satanás. Foi enganada pela astúcia da serpente. Agora, mesmo no futuro, é isso que me deixa abismado, amados. Mesmo no futuro, o diabo vai continuar convencendo as pessoas de que adorar ídolos e imagens é religiosidade, é buscar a Deus, que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são boas. Mesmo num futuro ainda por acontecer, as pessoas vão continuar sendo enganadas pelo diabo nessa estratégia. Livro de Apocalipse, que fala do futuro, é o livro das revelações. Capítulo 9. Vamos ler o versículo 20. Está falando de futuro aqui, ó. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios. Agora, veja como que os demônios vêm classificados em seguida. Deus não muda de ideia não, amados. Aqueles homens não se arrependeram para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Então, mesmo no futuro, as pessoas vão continuar adorando ídolos, seja de que material for, seja do que quer que represente. A pessoa vai continuar adorando os demônios. Está vendo? Não se arrependeram para não adorarem os demônios. Adorar um ídolo, seja quem for que esse ídolo represente, significa adorar o demônio. Essa é a astúcia do diabo. Essa é a astúcia de Satanás. Mesmo na batalha final, você vai ver que o diabo continua agindo como enganador. Apocalipse capítulo 19. Vamos ler o versículo 19. João escreveu: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Quem estava sentado sobre o cavalo e o seu exército é Jesus Cristo. Você pode ver ali nos versículos 11 em diante. Jesus assentado sobre o seu cavalo e o seu exército, sendo combatido pela besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. João viu essa batalha final. Versículo 20. E a besta foi presa. A besta era uma imagem. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. Falso profeta é aquele que diz que aquela imagem é de Deus. É um falso profeta. E com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Além de tudo, o diabo opera sinais para dizer que aqueles ídolos, aquelas imagens, são de Deus. Para enganar a pessoa, ele opera um sinal de mentira, um prodígio de erro, para a pessoa ficar convencida que é de Deus.
Versículo 20, no seu final, diz: estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nós já lemos que a espada é a palavra de Deus que sai da boca do Senhor. É a palavra que dá vida e é a palavra que mata. Essa palavra que você está ouvindo e que faz você discernir a astúcia do demônio. Agora, mesmo a besta e o falso profeta e os idólatras sendo lançados no lago de fogo e enxofre, mesmo Jesus começando a reinar aqui na terra, estando Satanás aprisionado, e o diabo vai ficar preso 1000 anos, é o dito milênio. Quando terminar o milênio, quando terminar o governo de 1000 anos de Cristo aqui na terra, o diabo vai ser solto da sua prisão por um pouco de tempo. E aí você vê a capacidade que ele tem de realmente convencer, de enganar. Vamos ler aqui o capítulo 20 de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí ele vai ser solto por um pouco de tempo. Quem é que vai governar com Cristo? Quem é que vai estar reinando com Cristo durante esses 1000 anos? Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Pessoa que não aceita nenhum tipo de idolatria. Pessoa que é fiel ao Senhor, prefere morrer do que dobrar os seus joelhos na frente de um ídolo. Os que são de Cristo vão reinar com ele. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você vê como o diabo consegue enganar? Mesmo depois de 1000 anos vivendo com Cristo aqui na terra, o diabo vai ser solto e vai conseguir enganar quase o planeta inteiro para se rebelarem contra o reino de Cristo na terra. E aí que vai descer fogo do céu e consumi-los, e muitos vão perder a salvação aqui, porque serão enganados pelo diabo, irão atrás de Satanás, e o diabo finalmente vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. Capacidade de enganar, de seduzir. Conclusão: o diabo é um grande orador, tem muitos argumentos. O diabo tem uma conversa muito boa. O diabo é sedutor. O diabo é charmoso. O diabo consegue convencer as pessoas de que Cristo é ruim, que esse milênio foi uma droga, antes do milênio que era bom, quando todo mundo podia fazer o que queria. Agora, durante esses 1000 anos, não pode pecar. Vocês vão viver debaixo dessa tirania? Vocês vão viver e continuar vivendo sem ter liberdade? Ah, não, o diabo tem razão. Vamos nos rebelar contra Cristo e aqueles que estão com ele.
E o diabo vai conseguir convencer muita gente, mas o final é a morte, a destruição. E isso o diabo não mostra. Que a mentira dele leva para a morte e para o lago de fogo e enxofre. Eu quero ler uma notícia para você aqui, que mostra como as pessoas são enganadas pelo diabo. Olha só. Título da matéria, aconteceu na África. Ganense morre ao testar corpo fechado. Poção mágica não protegeu, a Leobiga é o nome do africano lá. Poção mágica não protegeu a Leobiga de tiro que pediu para amigo disparar. Cidade de Accra. Um ganense de 23 anos foi morto por um vizinho quando testava uma poção mágica destinada a tornar seu corpo fechado, informou ontem a agência oficial Ghana News. A Leobiga, a Berima e outros 15 companheiros do vilarejo de Lumbo, nordeste de Gana, haviam pedido a um feiticeiro que os tornassem à prova de balas. Após untar o corpo com a mistura de ervas preparada pelo feiticeiro, todos os dias durante 2 semanas, a Berima ofereceu-se para testar se a poção mágica havia funcionado. Um de seus companheiros pegou um fuzil e disparou. A Berima morreu instantaneamente. Furiosos, os moradores de Lumbo agarraram o Jujumã, que quer dizer feiticeiro, e o agrediram violentamente até que um ancião do vilarejo conseguiu salvá-lo, informou a Ghana News. Choques tribais são comuns no extremo norte de Gana, onde as pessoas costumam apelar para a feitiçaria na esperança de se tornarem invulneráveis a balas, espadas e flechas. Então o feiticeiro fez lá a poção mágica, passou no corpo todo, aí o Aleubiga falou para os amigos, dá um tiro aqui, meu corpo está fechado. Aí pegou o fuzil e pum, falhou. Aí o diabo morre de rir, que nem você está rindo agora. Mais um que acreditou na mentira do diabo e morreu sem salvação. E as pessoas que estão acreditando nessas falsas doutrinas estão pedindo para levar um tiro de fuzil a queima-roupa, porque acreditam que essas religiões vão protegê-las da destruição. Mas a palavra que você ouviu aqui mostrou que não há proteção nem escudo nas artimanhas e nas astúcias de Satanás. Tudo que o diabo faz e oferece proteção, vida melhor, tudo que o diabo faz oferecendo algo bom para você é mentira. Veja comigo aqui no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Leia comigo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, desmentindo o diabo, a Bíblia está dizendo, todos os caminhos não levam a Deus, não. Todos os caminhos levam à morte. Mas a palavra que está dita pelo Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único caminho que salva. Jesus Cristo é o único que pode fechar o teu corpo. Jesus Cristo é o único que pode te garantir a vida eterna. Ele é o único que pode garantir que você não será lançado no lago de fogo e enxofre. Porque é Ele que tem poder para fazer isso. O meu avô tinha um irmão chamado Valentino, que brigou com o capataz da fazenda. E o capataz, um dia vai com uma faca e fica do lado de fora da casa gritando, italianinho, sai daí que eu vou te matar. E o Valentino falou, não entra não, que eu tenho uma espingarda aqui na parede, eu te dou um tiro com a cartucheira. Aí o capataz falou, a rezadeira fechou o meu corpo, eu vou te matar, não entra não que eu te dou um tiro. Aí o capataz entrou, valente, com a faca, tô com o corpo fechado, foi matar o Valentino. Aí o irmão do meu avô pegou aquela espingarda, aquela cartucheira, sabe? Tirou da parede e pum! E o capataz daquela fazenda já está há muitos anos lá naquele lugar de tormento dizendo, falhou. Mas vai reclamar com quem? O diabo? Resolve. Vai reclamar com a feiticeira, vai reclamar com a rezadeira, resolve.
Mas se você tiver Jesus Cristo, você não vai precisar reclamar com ninguém, porque Ele te garante a vida eterna. Você tem a proteção por toda a eternidade. Você não vai precisar reclamar não, você só vai louvar o Senhor. Quem é de Cristo não se arrepende. Por isso olhe bem para mim agora, porque eu vou te perguntar. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, acreditando só na verdade, no único caminho que leva ao Pai, que é Jesus? Quantos querem? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Oh, glória. Amém. Fico feliz por você. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Nós vamos orar. É algo tão sério que o teu nome é escrito no livro da vida. E quem é de Deus não pode ser tocado pelo maligno. Vem para cá. E olha quanta gente. Isso, venha. De todas as idades, venham. Oh, glória. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o teu corpo vai ser fechado. O diabo não entra mais. Olha, o corpo da gente fica fechado de uma tal maneira que não entra praga, nem mal olhado, nem maldição e nem a morte. Você que está aqui sem igreja, afastado, afastada, desviado, desviada, ou será por qualquer motivo, sem igreja. Não sei se você foi excluído, se você quis sair sozinho. Eu sei que você ultimamente está sem igreja. Em nome de Jesus, você está recebendo este convite para fazer parte do corpo de Cristo. Você que já conhece a palavra e sabe que Jesus é o único caminho, o único que salva, e quer estar ligado no corpo de Cristo, escute o que ele disse: o que ligares na terra será ligado no céu. Se você agora está sem igreja, afastado, afastada, desviado, desviada, sei lá, ou mudou de outra cidade e veio para cá, está sem igreja, se você vier aqui para frente, hoje mesmo nós vamos te ligar no corpo de Cristo e você vai ser ligado lá na glória também. Então saia do teu lugar, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem. Isso, venha. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente também, porque nós vamos orar. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha. Hoje nós vamos te ligar lá na glória. E você vai ficar ligado aqui na terra. Você que anda fraco ou fraca na fé, pastor, tem hora que o diabo realmente corrompe a minha fé. O diabo começa a usar pessoas para que eu duvide, falar coisas para mim, perturba minha mente, o meu pensamento. De vez em quando o diabo me corrompe, pastor. Olha, em nome de Jesus, isso não pode acontecer. O apóstolo Paulo falou: eu tenho medo que o diabo, que enganou a Eva, engane você também. Porque o diabo é astuto. Não existe ecumenismo, amados. Ah, toda religião é boa. Não, não é não. Não existe isso. Jesus é o único caminho. Não tem essa de estar servindo a Deus e o Senhor Jesus e estando aí oferecendo incenso para as divindades e entidades, ou então desviando o pensamento, achando que um ídolo é sagrado, fazendo o sinal na cruz da frente de uma imagem. Não tem essa não. Em nome de Jesus, se o diabo tem corrompido a tua fé e você tem fraquejado, vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Isso não vai continuar desse jeito. Hoje você sai daqui liberto ou liberta. Vem para cá, em nome de Jesus. É isso que está faltando para você ser puro na tua fé. Vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. A gente não pode olhar uma imagem que dizem representar Jesus e fazer sinal da cruz na frente daquele ídolo. Isso é uma corrupção da fé. A pessoa está sendo enganada pela astúcia de Satanás. É a verdade, acabei de ler a verdade. E não é só nessa Bíblia não, pode ler em qualquer Bíblia. Até a do Vaticano, é isso que está escrito. Mas há um fim preparado para os idólatras. E você não pode estar nesse fim.
porque vai se cumprir do jeito que está determinado. Agora eu quero chamar aqui na frente todos os que estão se sentindo fracos na fé. Venham para cá em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Hoje você tem que voltar para casa com a tua fé renovada, fortalecida. Vem para cá em nome de Jesus. Você que está ouvindo em casa pela rádio, se coloque de pé ao lado do rádio. E todos que querem se render, se entregar para Jesus, como nós vamos fazer, se ajoelhe agora. Vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Ele é o único Deus e o único Pai celestial. Diga: meu Deus e meu Pai. O Senhor é aquele que me gerou e me ofereceu o Salvador que eu recebi de bom grado. Agora, Senhor, a minha fé está se aperfeiçoando e eu quero te servir em espírito e em verdade. Eu quero te adorar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Só o Senhor eu quero servir todos os dias da minha vida. Pai querido, não deixe o inimigo me enganar com as suas astúcias. Repreenda todo falso ensino, toda falsa doutrina, mesmo que usem o teu nome, Senhor, e o nome de Jesus. Não deixe o diabo me enganar. Pai querido, me sustente na minha fé e me guarde em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Muito bem, agora eu vou orar por você. Quem também está ouvindo em casa pela rádio, no trabalho, no hospital, no presídio, em qualquer lugar, mesmo em trânsito, se você entregou a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o coração, porque eu vou orar por você também. Todos nós aqui, na Sede Nacional da Paz e Vida, vamos orar por você e todo o país agora orando por você também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, se o diabo enganou os anjos que estavam aí na glória contemplando a tua santidade, vivendo a felicidade e o paraíso, se o diabo conseguiu convencer aqueles anjos de que ele era melhor, a gente não pode duvidar realmente do poder de sedução que ele tem. E o diabo tem enganado a humanidade, e muitas pessoas hoje estão caminhando para o inferno enganadas, pensando que estão servindo a ti. Mas tanto aqueles que ouviram a tua palavra hoje aqui na Sede Nacional ou pela rádio, que conheceram a verdade, estão renunciando à falsa fé, à falsa adoração e se rendendo ao Senhor agora, confirmando que Jesus Cristo é o único caminho e o único Salvador. Então dê a tua bênção agora, meu Pai, sobre todos estes, aqui na Sede Nacional, e também em todo o país, todos os que estão agora se rendendo diante do Senhor. Tome conta de cada um e livre de todo mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. No nome santo do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, Jesus. Vamos ficar todos de pé. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Diga amém.